Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Stogoticlair, estou de regresso. Vou ser muito sincera, não sabia se ia ser capaz de regressar tão rápido ao canal. Vocês vão ver no diário de leituras que vai ser na próxima semana. Vocês vão ver um bocadinho da explicação do porquê desta minha ausência. Mas de uma forma muito resumida, há 2 semanas atrás eu estava a começar a gravar o diário de leituras e recebi uma chamada que alterou muita coisa e que fez com que eu não estivesse bem psicologicamente, nem com tempo, nem vontade, nem nada para fazer força o que fosse. A minha vida estagnou um bocadinho, continuei a trabalhar, mas não consegui ler, não consegui gravar, não consegui fazer realmente nada. Tinha dias em que estava apática a olhar para um computador, por isso, pronto, estive assim um tempinho. Passando à frente desse tema, vocês depois podem ver no diário de leituras que eu expliquei um bocadinho mais tensamente aquilo que aconteceu. Não vou entrar no tema aqui, mas hoje trago-vos um vídeo de opinião que já deveria ter saído há bastante tempo. O que é que foi isto? Que na realidade eu já deveria ter gravado há muito tempo e não fui capaz. Ok, não liguei, desculpa. Não fui capaz porque, pronto, por toda esta situação, não conseguia sequer pegar num livro para ler. Para vocês terem ideia, para além deste livro, que é a leitura de ler vencedores Goodreads Choice Awards de fevereiro, estou a falar, obviamente, da Camareira. Eu, por acaso, nem sei se publiquei o vídeo da escolha de março, eu nem isso me recordo, mas pronto. Ou seja, eu já deveria ter lido, até à data de hoje é dia 22 de março, eu já deveria ter lido os 2 livros de parceria que eu tenho aqui, que vou começar, um deles hoje. Já deveria ter terminado a ARC que também tenho aqui, que nem isso fiz, que eu depois vou entrar em contacto com a editora a pedir desculpa. Já devia estar a ler a leitura de março, que não aconteceu, ou seja, já atrasei tudo. Espero conseguir até ao final deste mês ler o máximo possível. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar ao máximo, obviamente. Mas passando agora então para a opinião do livro A Camareira, da Anita Prose. Ora bem, este livro foi para a categoria... Agora que eu estou aqui a olhar, eu tenho que atualizar isto, está tudo desatualizado, pessoal. Tenho isto tudo desatualizado, que é uma coisa impressionante, não me interessa. Agora deixem-me ver aqui qual é a categoria que eu não me recordo. Ok, A Camareira está na categoria Melhor Mistério ou Thriller. Sim, pode ser. Talvez mistério. Thriller, não tanto. Eu colocaria como mistério. Estamos perante uma história em que a personagem principal é então esta camareira. Chama-se Molly. E a história vai se desenrolar à volta da vida da Molly e em torno do seu trabalho e de uma experiência que ela teve no seu local de trabalho. A Molly é camareira no Regency Grand Hotel. É uma camareira exemplar, com todos os pontos positivos que uma camareira possa ter. E há um casal, o casal Blake, que habitualmente fica hospedado então neste hotel. Até que um dia a Molly o encontra morto no seu quarto. A partir daqui vamos ter todo um desenvolvimento de ações, todo um desenrolar de acontecimentos que vão modificar a nossa perspectiva de certas personagens. Temos desde eu ia dizer saltos temporais, mas eu acho que não são bem saltos temporais. Nós temos uma narração constante por parte da Molly, de tudo o que acontece. É um livro com muito mais monólogo do que diálogo, o que para mim foi um bocadinho cansativo. Mas aquilo que nós vamos encontrar neste livro é, temos um passado e um presente na história, ok? Vamos tendo sempre saltos entre estas duas, entre estes dois tempos. Entre estes dois tempos. Ai, está difícil. Mas o que é que acontece? Estes saltos não acontecem como saltos temporais reais. Ou seja, aquilo que nós temos é
a narração do presente, daquilo que está a acontecer no momento atual à personagem, à Molly, e vamos tendo recordações que ela vai ter. E as recordações vão se inserindo dentro da história em diversas ocasiões. Estas memórias são essencialmente memórias da Molly com a avó, que com o passar da história e já mais para o final vamos entender o porquê da Molly regressar tantas vezes aos momentos finais da avó, antes dela falecer. Temos muitos estas recordações daqueles momentos finais. E vamos tendo principalmente uma visão estranha de tudo o que acontece à volta da Molly. Ou seja, é uma narrativa estranha. É uma narrativa estranha, não vou dizer o contrário. Aquilo que nós vamos percebendo ao longo da leitura é que a Molly não é uma jovem dita normal. A Molly tem uma percepção completamente diferente do mundo e das pessoas que a rodeiam. Ela não consegue entender ou decifrar... como é que eu vou dizer isto? Ela não consegue decifrar se as pessoas estão a ser irónicas, estão a ser verdadeiras, estão a mentir. Não consegue decifrar muita coisa que para praticamente todos nós é algo extremamente normal. Nós conseguimos distinguir o que é uma ironia, nós conseguimos distinguir quando uma pessoa nos está a mentir, ou quando uma pessoa está a ser... por exemplo, quando uma pessoa nos está a insultar, ela muitas vezes tem colegas, por exemplo, que a insultam ou que a menosprezam e ela agradece como sendo um elogio, por exemplo, como sendo uma crítica positiva. Ou seja, a Molly não tem essa percepção 100% da realidade que a rodeia. E isso vai fazer com que ela se torne uma personagem, pelo menos na perspectiva que nós vamos tendo ao longo da leitura, uma personagem bastante ingênua. E eu sou-vos muito sincera, a Molly conseguiu irritar-me muito. Muito mesmo. Porque, por um lado, é uma personagem extremamente correta, mas ao mesmo tempo é uma personagem muito ingênua e que não compreende que as pessoas estão a usá-la. Mas, por outro lado, dá-me a sensação que a Molly é muito mais inteligente e esperta do que aquilo que demonstra. E isso vamos perceber no final. O final do livro, principalmente o último capítulo e o prólogo, nós vamos... é prólogo? Ou é epílogo? É epílogo. Prólogo. É uma branca. Eu digo-vos, eu estou mesmo mal. A minha cabeça não está mesmo no sítio certo. Onde está? Epílogo. Eu sabia que estava a dizer mal. Vamos notar isso principalmente no epílogo. No último capítulo vamos tendo essa percepção, mas naquele final, aquelas derradeiras páginas derradeiras, vamos entender que afinal a Molly é muito mais inteligente do que aquilo que nós pensávamos. De uma forma geral, temos uma boa narrativa aqui. A história está bem constituída. Em alguns momentos parece um bocadinho confuso. Eu pelo menos achei um bocadinho confuso, mas eu também tive um período estranho porque comecei o livro e depois tive de o parar porque não conseguia pegar em nada. Então ao início fiquei assim um bocadinho baralhada, mas depois compreendi aquilo que estava a ler. Mas senti que a história era um bocadinho confusa ali num momento específico. Não estavam a encaixar bem algumas personagens e como é uma história que tem muito monólogo e é muito lenta, porque é lenta, às vezes ficava um bocadinho naquela de será que eu perdi aqui alguma coisa e não sei? E acho que sim, acho que provavelmente aconteceu. Desculpem, acho que provavelmente aconteceu. Mais coisas. A nível de escrita, fiquei surpreendida com a escrita da autora. Apesar de que, lá está, é um livro diferente, é um mistério diferente. Porque normalmente nós quando temos mistério temos toda uma ação louca à volta, estes thrillers. Por ser considerado um thriller, foi um thriller assim um bocadinho fraquinho, vou ser sincera. Enquanto mistério, acho que posso dizer que foi é um bom mistério, não vou dizer que não. Mas enquanto thriller, eu não colocaria com essa designação. Sinceramente não o faria, porque não sinto que seja propriamente esse o objetivo do livro. Se formos ver a informação que nos dá aqui no próprio livro, principalmente na informação sobre a autora, aqui diz que este é o primeiro romance da autora. Ou seja,
nem sequer a escritora, nem a editora, estão a considerar este livro como sendo um mistério, um thriller. Ou seja, se calhar a categoria em que o livro ganha os prémios Goodreads Choice Awards não será a categoria mais correta. Porque é que eu acho que ele foi escolhido para essa categoria? Pela parte do crime que acontece no hotel. E não pela história da personagem principal. Eu acho que... Lá está. Nós aqui temos duas narrativas. Temos a narrativa da Molly e temos a narrativa do crime. Muito provavelmente, ao escolherem este livro para as categorias de mistério e thriller, escolheram pela narrativa do crime e não pela história da personagem principal. Que eu acho que é o que interessa aqui. É ver a evolução da personagem, é compreender esta personagem, é tentar fazer uma leitura dela. Por isso é que eu digo que nós, ao longo de praticamente toda a leitura, vamos achando que temos uma personagem principal que é extremamente ingênua e que vê bondade em tudo e que não é capaz de distinguir que a estão a utilizar, que estão a gozar com ela, que não estão a ser simpáticos, porque não é capaz de o conseguir distinguir. E no final vamos entender que, apesar dela ser tão diferente, temos uma personagem que afinal é muito inteligente. E só vamos compreender no final. Por isso, eu acho que este livro tem que ser visto um bocadinho pela perspectiva da personagem e não pela perspectiva do crime. E eu acho que a nível de prémio foi esse. Eu, pessoalmente, não foi o meu livro preferido, de maneira nenhuma. Agora, também tenho que dizer, não encontrei erros, a tradução sinto que está bem feita. Eu, infelizmente, em alguns livros... Aconteceu-me, por exemplo, com o Carrie Soto está de volta. Por exemplo, nesse livro eu notei que havia alguns erros de tradução, uma tradução muito direta, e eu aqui não estou a falar de tradução... E muitas vezes nem tradução direta. No caso do Carrie Soto, nem foi tradução direta, foi erro de percepção e de compreensão da história. Foi o que eu senti. Porque a tradução foi mal feita. Há tradução mal feita nesse livro. Por isso, nós temos, lá está, temos aqui uma tradução que dá uma sensação de estar bem feita, ok? É um livro escrito em inglês. Normalmente as demais traduções vêm mais do espanhol e não tanto do inglês. Apesar de que também já encontrei várias traduções do inglês mal feitas, mas pronto. Mas esta tradução em si está muito bem conseguida. Há uma coisa ou outra que eu fiquei assim um bocadinho confusa e na dúvida, mas pormenores, coisas mínimas, que nem vale a pena puxar aqui ao assunto. Eu tenho aqui uma... ok. Eu assinalei aqui uma coisa que eu não sabia bem o que é que era, mas já sei. É muito engraçado que eu, nestes dois primeiros livros do Vencedor dos Goodreads Choice Awards, tanto no Carrie Soto como neste, temos personagens latinas, temos personagens a falarem exclusivamente em espanhol, sem tradução, o que eu achei engraçado, porque normalmente tentam fazer a tradução do espanhol para português quando há uma narrativa em que temos dois idiomas. Fiquei surpreendida por nem num livro nem no outro a tradução seja 100%, ou seja, as falas em espanhol mantêm-se em espanhol, não há tradução de maneira nenhuma, enquanto a tradução do inglês do espanhol não é feita a tradução. Por que motivo? Provavelmente por aquilo que eu tenho vindo a falar nos últimos tempos. A tradução do espanhol normalmente é mal feita, não é bem conseguida e muitas vezes há editoras que preferem manter as falas, os diálogos, seja o que for, na língua de origem e não traduzirem. O que é que isso faz? Infelizmente faz com que muitas pessoas que não falam espanhol não compreendam aquilo que está ali escrito. Por exemplo, mesmo no início do livro, na página 32, temos então aqui uma personagem que vai aparecer, que é o Juan Manuel, que é como eles aqui dizem, um limpador de louça. É uma das pessoas que trabalha na cozinha. Eu encontrei algumas falas aqui dele que estão 100% em espanhol. Uma delas é, por exemplo, o híjole, que só não tem a tradução, apesar de que podes tentar fazer uma tradução do híjole. É do género, ai que susto. Por exemplo, eles aqui fazem... É uma coisa estranha, porque eles dizem, híjole, assustaste-me. Às vezes nem era preciso dizer, manter o híjole. Podiam dizer, ai, pegaste-me um susto, assustaste-me. Ai que susto. É uma interjeição. Ou seja, se é uma interjeição que é utilizada, para quê colocar essa interjeição
duplicada, ou seja, vão duplicar, porque é a mesma coisa, aquilo que ele disse é a mesma coisa. Basta substituir, se calhar, esta palavra por outra qualquer e o efeito é o mesmo. Depois temos, por exemplo, aqui, ele diz amiga, logo a seguir, na página seguinte, e não trocam por minha amiga minha, seja o que for. Há formas de traduzir o espanhol e ficar bem traduzido. E infelizmente em diversos livros isso está a começar a acontecer muito, de não fazerem a tradução do espanhol. E eu neste livro notei o mesmo, principalmente com esta palavra. Por exemplo, há muitas palavras em latim que se mantêm em latim, que não fizeram a tradução do latim, por exemplo. Há uma coisa ou outra em francês também. Por exemplo, aqui, plume de peste, por exemplo, não fazem tradução. Há várias palavras que não traduzem que eu, sinceramente, não compreendo. Se vão traduzir do inglês, podem traduzir o francês, podem traduzir o espanhol. Não faz sentido ter... Uma coisa é a própria autora quer que isto seja assim, quer que haja estes traços específicos de cultura e de língua, sem ser o inglês. Se for esse o caso, compreendo porque de não traduzirem. Há algumas palavras do espanhol que não têm tradução para português. Essas também. Agora, em casos, por exemplo, de interjeições, acho que pode-se substituir por qualquer uma. O híjole é uma interjeição mais mexicana, não tanto... E esta personagem, o Juan Manuel, é mexicano. Não é uma expressão utilizada, por exemplo, tanto, pelo menos que eu me recordo, na Argentina, nem em Espanha, mas no México é muito utilizada. Acho que no Chile também utilizam às vezes. São países onde normalmente utilizam este tipo de interjeições. Mas o híjole pode ser utilizado com outras palavras em substituição. Por isso, acho que poderia ter sido feita a tradução, realmente. Dá para entender perfeitamente que a personagem é latina, não é necessário estar a demonstrá-lo só por uma fala ou outra dele que se mantém em espanhol. E ele em vários momentos dá essa sensação de que ele está a falar em espanhol, mas há tradução, depois há outros sítios que não há tradução. É uma coisa um bocadinho confusa que eu sinceramente não compreendo e não sei o porquê de o fazerem. E às vezes irrita-me um bocadinho isso, mas pronto. Mas foi uma das coisas que me surpreendeu e que me tem surpreendido, que é ver tantas personagens de culturas diversas. Isso para mim surpreendeu muito e eu acho muito, muito bom. Obviamente falam de temas complicados em relação ao homicídio, drogas, etc. Falam destes temas mais difíceis. Falam em doenças também. Tem aqui a doença da avó da Molly. Tem alguns temas muito pesados mesmo. Mas é um livro bem conseguido. Mas lá está, eu não diria que ele é um thriller, nem um mistério. Se calhar é uma parte narrativa sim, mas não a sua totalidade. E eu fiquei um bocadinho de pé atrás com isso. Em relação à pontuação, não sou capaz de dar uma excelente pontuação. Impossível para mim. Eu vou dar 3 estrelas. 3,5. 3 estrelas e meia a este livro. E é isso, pessoal. Obrigada por terem estado desse lado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem as notificações. Vemo-nos no próximo vídeo de opinião. Até o próximo vídeo, pessoal.